Eu gravei um vídeo que chama Use esse santo remédio para curar sua alma. E esse vídeo, eu falava muito da energia, da água. Eu citei lá naquele vídeo, eu estou fazendo uma introdução para vocês pegarem sobre o que eu estava falando. Quem não viu, convido para ver, está no feed, tá? E eu falava da importância da água, como a água é maleável e como a gente, que nós somos compostos de água e que essa água ela influencia as nossas emoções, os nossos sentimentos. E esse vídeo de hoje, ele tem muito a ver com aquele vídeo daquele dia que eu estava falando disso tudo. No dia eu citei que era um dia de lua cheia e que, portanto, por ser um dia de lua cheia, era um dia que as nossas emoções, né, elas estavam muito à flor da pele, né, que num dia de lua cheia a gente tem comprovadamente estudos que mostram que as pessoas, né, ficam mais agitadas, as pessoas que têm distúrbios psiquiátricos ficam mais agitadas, e assim, que esse movimento de influência da lua na nossa vida, ele não é sutil, assim, que ele influencia tanto a nós, quanto a lua influencia a água no nosso externo, influencia as marés. Hoje, antes de começar essa live, eu fiz um convite para vocês e eu mostrei um canal que tem na frente da minha casa para mostrar como que estava a água de hoje. E a água está paradinha, paradinha, está um espelho. E assim, e muito tranquila. E por que eu estou trazendo esse assunto da outra live para aqui? Porque nós estamos num momento que é um momento muito diferente daquilo de lua cheia, da gente estar com o sol brilhando através da lua e estar num movimento completo de ação e que está tudo à flor da pele. E nós estamos num momento de lua minguante, que é o contrário daquela energia. Na lua cheia, se a gente tem essa energia de expansão, se a gente está pronto para ir para o mundo e tudo que está de conteúdo interno, a gente está irradiando, está indo para fora. Na lua minguante, não tem essa energia do sol, né? A lua, ela está num período que ela está se escondendo ali do sol, ela está entrando em introspecção. E aí eu mostrei essa baía exatamente por causa disso, porque está paradinho, está um espelho. E o mar tende a ficar assim, super calmo, é uma calmaria. E por que eu falei que isso refletiu o assunto da live? Porque, gente, quando a gente está em calmaria e quando não tem muito assunto ao redor e quando não é, a gente não está com as coisas tão no nosso mental para fora, a gente tem esse silêncio interior. E esse silêncio interior, ele nos permite entrar em contato com esses aspectos nossos, que são os aspectos inconscientes. E aí eu estou falando de uma semana de lua minguante, e não só lua minguante, porque lua minguante já traz esses aspectos de a gente começar a interiorizar e de começar a entrar em contato mais com as nossas emoções, né? Não tanto com a força de ação, mas com as emoções. Mas eu quero trazer a consciência de como passar por uma semana de lua minguante, aproveitando essa energia, porque geralmente, como a gente não está com essa energia, né, solar, a gente está muito introspectivo, o que acontece muito, e aí eu posso falar que acontece comigo muito, porque sempre aconteceu, nessas semanas que a lua tá minguando, eu não ter tanta energia. E a gente hoje, gente, verdade é que a gente vive num mundo que a gente se desconectou do nosso lado natural. A gente não entende que nós também somos natureza, né? Eu falei naquele vídeo, fala aqui. E, gente, a gente está falando aqui dos nossos corpos, nosso corpo físico, nosso corpo etérico. Nós somos naturezas. Nós somos compostos pela natureza. E a gente tem todos os ciclos como a natureza tem. E nós entramos num momento que nós não nos identificamos como humanos, como seres que são naturais, né? A gente entrou nessa loucura de fazer fora, fazer fora. Hoje a gente não tem tanta percepção da influência que a natureza tem
em nós, né? Eu imagino que se a gente tivesse ainda numa vida que a gente não tivesse luz elétrica, que a gente não tivesse em cidade e que a gente dependesse desse ciclo natural para colheita, para contar em que tempo nós estamos, né? A gente não tivesse esse calendário gregoriano, a gente acompanharia, como outros povos acompanharam, os ciclos da Lua, as estrelas, era uma orientação muito natural. E nós perdemos essa orientação natural. E aí, quando eu falo que nós perdemos essa orientação natural, nós perdemos a orientação consciente. Mas como o nosso corpo natureza continua sendo um corpo natureza, ele continua sentindo os ciclos da natureza como os ciclos são. Isso fica muito claro para a gente nas grandes estações do ano. Então, se a gente está falando de primavera, verão, outono, inverno, a gente consegue perceber claramente como fica a nossa disposição, né? Nos dias de verão, a gente quer ir para fora, a gente quer curtir o sol, os dias são muito bonitos, né? Se a gente estiver numa cidade de praia, ir para o mar ou ir para a natureza. Então, assim, esse verão traz essa energia de ação. No outono, a gente já começa a se recolher. No inverno, a gente quer ficar embaixo das cobertas. E assim, isso é um movimento que acontece até com os animais, que eles hibernam, né? Então, assim, a gente percebe os ciclos do ano claramente. Na primavera, gente, olha como a primavera por si só, né? Quando ela traz flores, o reflexo do exterior traz para a gente leveza, traz para a gente felicidade. Então, nós temos isso de forma inconsciente, essa influência durante todo o ano, e a gente consegue enxergar muito nitidamente durante as estações do ano, mas ao longo do nosso mês nós temos 4 fases, que são fases correspondentes a essas grandes estações, que são essas fases lunares. E por causa do ritmo que a gente vive hoje, a gente não tem mais percepção dessa influência da Lua. Percepção consciente, porque, como eu citei, a inconsciente ela ainda acontece. Estou contando isso porque, como eu falei lá, que eu tinha visto na semana da lua cheia, eu tinha feito consultas e os pacientes estavam com as emoções à flor da pele. Essa semana, eu tive uma percepção muito em mim do completo oposto, assim. Eu vim fazendo os vídeos e estou fazendo os vídeos há um tempo. Me acostumei com essa história de gravar, mas essa semana eu propus algo novo. Eu falei, quer saber? Eu vou vir aqui, vou fazer live, eu quero conversar com as pessoas, eu quero que seja uma troca, eu não quero que seja essa coisa tão, né? Eu falei que eu falava, gente, vamos conversar, e eu estava aqui conversando sozinha. Então, na live, quando eu me proponho a fazer isso, é para ter uma troca muito próxima, verdadeira, assim. E aí, querendo ou não, tudo que é novo na nossa vida causa aquele primeiro momento de, ai, como é que vai ser, se as pessoas vão entrar, se vai ser legal live, vou falar alguma coisa que, né, você falou. Então, tem um aspecto emocional, que é um aspecto da novidade, que todos nós enfrentamos quando a gente está fazendo alguma coisa nova. E aí eu fiz na segunda-feira e na quarta-feira. E, gente, foi extremamente desafiador no sentido de conexão para mim, porque eu geralmente me conecto muito fácil. Eu já contei para vocês que quando eu venho aqui fazer vídeo, eu faço meditações, que eu faço introspecção, que eu faço toda uma limpeza energética. E eu fiz isso tudo igualzinho essa semana, como manda o protocolo, bonitinho. E eu estava me sentindo muito cansada. E eu não sei se vocês também sentiram esse cansaço essa semana, mas eu falei, gente, será que tá, né? Assim, eu acho que foi alguma coisa muito maior o meu cansaço físico também, do que alguma coisa que seria um elemento de passar, né? De começar alguma coisa nova. E eu comecei a me observar. Aí eu tive uma aula de Pilates durante a semana que eu arrastei. Eu falei, gente, de onde que tá? E aí eu me preocupei. A minha reação primeira foi me preocupar. Falei, gente, não devo estar com energia boa. Preciso recuperar minha energia, né? Eu trabalho com energia, preciso ter a percepção sutil de como a minha energia não está boa. E fiz todos os meus exercícios de limpeza energética e não mudou a minha falta de energia. E aí eu fiquei pensando, o que pode ser? E aí eu pensei na lua. Eu falei, gente, nós estamos em lua minguante. Será que essa lua minguante? Será que pode ser essa energia? E eu já tenho esse conhecimento, e mesmo tendo, olha que doido, mesmo sabendo que influencia profundamente, eu já, né,
Há semanas atrás eu fiz um vídeo só sobre a influência da lua e como aquilo estava muito forte. Nessa lua minguante eu estava ali duvidando, me falando, não, mas deve ser alguma energia estranha, alguma... E não era uma energia ruim, era uma falta de energia. E aí eu estou compartilhando isso aqui para vocês, porque eu me perguntei e me questionei e fiz vários exercícios e não mudou. E quando a gente pergunta, a espiritualidade responde. Lembra que eu falei no vídeo passado que a gente se comunica com guias, com seres espirituais, inclusive com a nossa própria presença através de sinais que são mandados para a gente? Eu comecei a questionar esse cansaço, eu falei, gente, está muito estranho, será que tem alguma coisa errada comigo? E no mesmo dia que eu questionei, eu caí em 3 pessoas diferentes que estavam contando que estavam também sentindo esse momento de cansaço energético, de falta energética. Mas relacionando à lua, eu falei, olha, como é engraçado, né? Se a gente passa os nossos processos sozinhos e não tem outra pessoa para virar e falar, não, eu estou passando pela mesma coisa, o processo às vezes não é validado. E aí, para mim, foi um aprendizado. Primeiro, que confiar sempre na minha intuição e nesse conhecimento, né, que eu tenho. Segundo, assim, entender, gente, a ideia da live de hoje é passar para vocês isso, assim, que tá tudo bem passar por ciclos que às vezes são desconfortáveis, que é comum que a gente tenha momentos na vida que são ciclos naturais, que são esses ciclos de introspecção, de falta de energia, isso é natural. A gente vai para um mundo que a gente tem que ter ação, 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 e a gente se cobra, tá, em todo o nosso potencial energético 100% do tempo, quando nós não somos máquinas. Nós não somos máquinas, nós somos natureza. Nós fomos feitos de acordo com esses ciclos. E, assim, é importante pensar isso. Eu falo por mim, assim, na minha história profissional, enquanto eu não tinha conhecimento desses ciclos e não prestava tanta atenção nisso, eu me culpava demais. Para mim é muito comum, e sempre foi muito comum, não é de agora, ter uma semana no mês que eu arrasto e que eu acho que eu não consigo fazer nada. E aí, quando eu passava por essas semanas de arrastar, de estar extremamente cansada, eu sempre achei que fosse um problema. E assim, e às vezes você tem os compromissos, eles não vão deixar de existir, né? A gente não pode parar, então tá, nós estamos em lua minguante, não vamos trabalhar, não vamos fazer nada. A gente tem uma série de compromissos, de tarefas fora que a gente precisa continuar a nossa vida. O que eu estou trazendo aqui é essa história de perceber que nessas semanas a gente não precisa se cobrar tanto, é fazer o possível, é fazer aquilo que dá, sem se cobrar tanto, sem julgar. E eu falo julgar porque eu me julguei demais. Nessas semanas eu achava que eu era extremamente preguiçosa. E olha que louco, eu sempre fui uma pessoa que tive muita força de ação e que tive umas semanas que eram exatamente o oposto. Assim, eu percebo que tem semanas no mês que em um dia eu realizo o que eu não consegui fazer em uma semana. Sabe, a gente é extremamente produtiva. E eu estou trazendo essa consciência do ciclo lunar para a gente aproveitar isso e não ter que ficar passando por esse desgaste de achar que tem alguma coisa errada, como eu passei novamente, eu já caí nessa várias vezes, de achar que tem alguma coisa errada com a nossa energia e respeitar esse momento. Vai ter dia que eu não vou estar bem, vai ter dia que eu vou estar com a energia baixa. A energia baixa não é energia ruim. O padrão energético baixo, no sentido de sem energia, não quer dizer que a energia está ruim. E é isso que eu chamo de natural. Se a gente está percebendo que a gente tem energia ruim, é outra história. Mas estar um pouco mais sem energia, porque a gente tem toda essa influência externa, está tudo bem. E é preciso a gente parar para reparar isso. Quando eu falei que eu estou trazendo aqui, que é muito oportuno falar disso, nós estamos num momento que não só é lua minguante e que traz toda essa introspecção para a gente, mas nós estamos em um momento importante da lua minguante. E esse momento da lua minguante, os 3 últimos dias da lua minguante, antes de chegar na lua nova, a gente chama de lua negra. E o que é essa lua negra?
é exatamente quando a gente entrou na fase da lua minguante que já não tem nenhum brilho do sol mais. E esse momento, gente, se a gente usar a energia externa, né, a energia exterior, para entrar dentro dessa introspecção e olhar para os nossos conteúdos, né, escuros, né, porque quando a lua está sem luz, ela fica com aquele céu muito escuro. E assim, isso acaba sendo uma metáfora para o que a gente está vivendo dentro. A gente consegue olhar para a nossa escuridão de forma muito, muito fácil, de forma muito, assim, a nossa escuridão fica muito visível, né? Nós não estamos com aquela energia de ação, lembra? A água já está caminha, já não é aquele mar tortuoso, né? Que tem muito conteúdo mental ali, não. Então, é um momento perfeito, nesses 3 últimos dias antes da lua nova, na lua negra, é um momento perfeito para a gente entrar em contato com o nosso inconsciente e trazer à tona esses conteúdos inconscientes para serem trabalhados. Lembra que, né, eu estou falando em vários vídeos aqui do que está no nosso inconsciente. No nosso inconsciente tem todos esses conteúdos de traumas de infância, de padrões culturais que nós estamos recebendo, acatando, e que às vezes eles nem vibram com o nosso interior. Então é um momento muito propício para enxergar isso de forma muito, muito clara, muito sincera, sabe? Isso pode vir de forma natural nessa lua. Então, quero falar que nessa lua a gente costuma, por exemplo, ter alguns pesadelos. Pesadelos, às vezes, o nosso inconsciente vindo muito à tona e ficando muito claro. Mas não só através de pesadelos, a gente pode se dispor a entrar nesse inconsciente, nesse nosso momento de escuridão, nessa energia yin, né? Quando eu falo de energia do sol, o sol tem essa energia de expansão, de ação e de materialização, de força, que é a energia masculina. O sol corresponde à energia masculina e yang. E quando não tem nenhuma luz ali na lua, né, a gente está nesse momento totalmente escuro, a gente está no momento yang, que é essa energia yin, que é essa energia feminina. Então, yang é para fora, yin é para dentro. Então, assim, esse momento pede para que nós entremos em contato conosco. E quando eu falo de energia feminina e masculina, é um conteúdo interno, nós todos temos. Mulheres e homens sentimos. É claro que mulher tende a sentir mais a energia feminina, homem tende a sentir mais a energia masculina, mas todos nós temos e todos nós somos influenciados por esses aspectos. E a ideia é que nesse momento que a gente usa essa lua negra e esse momento muito forte de entrar em contato com essa escuridão, com o nosso teor inconsciente e ir trazendo, é um momento de portal. Porque se a gente está ali no silêncio, é na voz do silêncio mesmo que a gente consegue acessar nas nossas camadas interiores para trazer à tona coisas que nós precisamos tirar. Então, é um momento de limpeza muito forte. Tem um potencial de limpeza muito forte. E aí, eu vou passar aqui hoje alguns exercícios muito práticos que a gente pode fazer para aproveitar esse momento de lua negra, para fazer várias limpezas de conteúdos dentro de nós que precisam ser tirados, assim. E se você quiser aproveitar, façam que vocês vão ver a diferença que é na vida a gente contribuir ainda mais com essa energia. Foi o que eu falei, a diferença de estar consciente ou não é ter presença naquele momento, né, gente? Quando a gente tem presença, a gente não só agora evolui através das circunstâncias da vida, mas a gente consegue um impulso maior para a gente evoluir, para a gente expandir, para a gente melhorar. Então, se a gente sabe que a gente está vivendo um momento que é propício a isso, a gente pode potencializar e tirar ainda mais esses conteúdos de dentro de nós. Então, vou começar pelo primeiro exercício. E o primeiro exercício foi um exercício que eu já passei para vocês, quando eu falei de conteúdo emocional, que é o seguinte: é um momento maravilhoso para a gente pegar lápis e papel e escrever aquilo que nós queremos tirar de dentro de nós, porque se está muito
se está muito escuro, né? Se a gente está em contato com esse interior, a gente consegue ir mais profundo neste momento de lua negra naquilo que a gente precisa tirar dentro de nós. Se a gente se olhar com muita verdade, a gente consegue trazer mais esses conteúdos à tona. Então, escrever num papel com lápis e caneta, afirmando, não é só escrever. Eu percebo que eu tenho um padrão negativo, e eu não gosto desse padrão negativo, não. A história aqui é escrever afirmações que eu tiro de mim esses padrões negativos. Lembra quando eu falei que uma forma de trazer o inconsciente à consciência é materializar. E escrever é trazer, através de pensamento e sentimento, a matéria. Então, quando a gente está escrevendo, a gente está tirando aquilo do inconsciente que fica lá borbulhando, que fica estourando, que fica nos prejudicando, para a gente fazer uma transmutação consciente. Então, eu escrevo, ou eu falo. Falar é trazer a realidade. Eu gosto muito desse exercício de introspecção, de escrever. Às vezes a gente não tem com quem falar, e falar isso alto, às vezes pode ser mais difícil se a gente estiver com outras pessoas da família em casa e tudo mais, é um processo nosso. Então, eu escrevo. É lápis e papel, e escrever numa forma de consciência que eu estou tirando. Então, hoje eu tiro da minha vida esses padrões que me causam tristeza. Hoje eu tiro da minha vida tal evento que aconteceu, isso não sabe, eu tive uma briga com alguém. Eu tiro da minha vida esse padrão de irritação em relação a essa briga com essa pessoa. Eu fiz isso ontem. Foi muito engraçado, porque nada é coincidência. Eu fiz uma live a minha última live foi falando do ego e como o ego ele vem à tona. E como que quando o ego vem à tona, a gente pode usar isso para a gente perceber aquilo que a gente precisa tirar do nosso conteúdo emocional. Aconteceu, né, no dia seguinte, um evento, né, que afetou muito o meu ego, assim. E eu falei, tá vendo? Vai falar que você tem que praticar agora. A gente não pode só ter o conhecimento. O conhecimento não serve para nada se não colocar em prática. E aí eu peguei o meu caderninho e fui escrevendo, assim. E é tão libertador a gente pegar esses conteúdos, sabe? Por que me incomodou? Por que o que a pessoa falou me machucou tanto? Quais são esses conteúdos dentro de mim que estão precisando ser trabalhados com muita sinceridade, sabe, gente? Isso tem que ter muita sinceridade. Então, eu fiz esse meu exercício e, assim, minha energia já deu uma boa mudada. E isso é uma coisa que a gente, assim, se a gente pode aproveitar todos esses ciclos de introspecção para fazer. Então, escrever com lápis e papel afirmações que nós estamos tirando isso na nossa vida. E queimar isso, porque quando a gente queima, a gente pede transmutação. O fogo, ele transmuta, ele passa as coisas, né? Os objetos, as coisas, de um estado a outro. Então, quando a gente entrega para o fogo, que também é natureza, a gente está pedindo aquela transmutação. E as cinzas a gente entrega na natureza, porque você está ali simbolizando que você deixou aquilo para fora de você. E toda vez que a gente... Isso é um ritual, né? Toda vez que a gente quiser tirar alguma coisa de dentro de nós, ao invés de ficar escondendo no inconsciente, eu fazer esse exercício que eu me proponho a enxergar essas coisas com muita clareza e trago isso para a vida material, né? Eu trago essa realidade através da escrita, é uma forma que eu tenho de tirar esses conteúdos, e isso, assim, isso me ajuda enormemente. Então, o primeiro exercício foi esse. Eu anotei aqui, porque tem vários exercícios para hoje. Essa lua, ela é muito bacana para exercício. Então, exercício prático, a primeira, limpeza. A gente pode falar em voz alta. A segunda coisa é que, assim como é um momento muito bom da gente limpar o nosso interior, a nossa camada emocional, limpar, né, a nossa mente, é um momento muito bom para a gente limpar a nossa casa. Gente, se a gente está limpando o nosso conteúdo, né? Se a gente está limpando os nossos conteúdos de camadas de alma, e a gente está todo dia dentro de um lugar que está com a energia suja, que é o nosso lar, que é onde a gente vive, que é a nossa morada,
a gente está sempre lutando contra algo externo. Quando a gente quer cuidar do nosso ser, a gente tem que cuidar também na nossa casa. A nossa casa é um reflexo da nossa alma. Então, se a nossa casa está suja, se a nossa casa está bagunçada, se a nossa casa não está num estado harmônico, se você entra na sua casa e ela não está em harmonia, provavelmente tem alguma coisa dentro de você que não está em harmonia. E às vezes a gente está em conflito com os nossos familiares e a casa está aquela zona. Então, uma forma da gente ir harmonizando e direcionando a energia é arrumar também o exterior. Então, esse é um momento muito forte para a gente pensar nessa limpeza da nossa casa. E tem algumas limpezas que são muito potentes, são muito simples. Eu falei para vocês que os exercícios vão ser absolutamente simples, mas o que eu queria falar é o seguinte: toda vez que a gente faz esses exercícios, que a gente faz essas práticas, que a gente faz um ritual, né, como o da escrita ou como o da limpeza, a gente está colocando foco. Quando a gente coloca foco, a gente traz o nosso mental com o nosso emocional e a gente plasma na matéria. Então, a gente faz uma forma de decreto para nós mesmos que aquilo está cessando. É muito importante, por quê? Porque a gente vive nesse inconsciente o tempo inteiro e a gente não foca. Quando a gente faz essa ritualização, essas práticas, a gente está com o quê? Com presença. Eu estou com a intenção de mudar. E a intenção de mudar muda tudo. Então, nesse momento, a gente pode também trabalhar os aspectos da nossa casa. Olhem bem para a casa de vocês. Se tiver bagunçada, investiguem, comecem a limpar, organizar a gaveta, colocar flor, harmonizar a casa. Mas como eu estou falando aqui de uma limpeza profunda, o momento da lua negra não é só esse momento de harmonização, ele é mais um momento de limpeza profunda. Então, eu vou passar 2 receitas de limpeza de casa que funcionam super bem para tirar energias pesadas e que vocês podem fazer na casa de vocês. Então, a primeira receita é a seguinte: sabe produtos de limpeza? A gente compra esses produtos de limpeza no Brasil, Veja, outra marca de limpeza de piso que tem a cor azul. Aqui nessa limpeza a gente está usando a cor como uma forma de proteção e como uma forma de limpeza. Azul afasta qualquer energia negativa. Azul é a cor da proteção. Quando você precisa de uma proteção, quando você precisa tirar energias que são ruins da sua casa, é a cor de São Miguel, né, que tem a espada da proteção. Então, quando a gente está pensando nessa cor azul, a gente está nesse momento usando a cor como um elemento de proteção, a gente pode comprar esses produtos de limpeza e passar no piso da nossa casa, né, num pano, e trazendo sempre a água de dentro para a porta de saída. E intencionando com presença. Não adianta nada passar isso durante o dia. Adianta porque tem uma vibração, mas assim, a força da intenção, que é o importante aqui. Como eu falei, quando você tá fazendo com presença, você está decretando aquilo ali num ato físico. Eu tiro, no momento que eu estou ali fazendo essa limpeza e que eu estou consciente que essa limpeza é para tirar, ela está tirando. Faz muita diferença. Tá simplesmente usando a água sem estar presente, ou ficar ali na água falando, eu tiro, isso aqui está tirando todas as energias, todos os miasmas, todas as formas, pensamentos, qualquer energia intrusa, qualquer coisa que dentro da minha casa não esteja vibrando no amor e na luz, eu tiro aqui agora. Então, você pega essa água, né? Essa água cheirosinha, azul, é uma delícia. Eu tenho um aqui que tem um cheiro maravilhoso. E você faz o caminho de dentro para fora. Se você estiver fazendo com bastante água, você coloca num balde, pode descartar num vaso sanitário. E aí você faz essa limpeza de ambientes. Uma outra coisa que é muito bacana de fazer é pegar vassoura. Essas vassouras de piaçava, essas vassouras naturais, e ir nos cantos da sua casa, todo lugar onde tiver canto, e tirar, varrer os cantos da sua casa, mas pensando também na limpeza energética. Pensando que, eu tiro qualquer coisa que tenha ficado impregnada, que tenha de energia vindo para minha casa, que não esteja vibrando, mais uma vez que não esteja vibrando na luz,
através da vassoura de piaçava. E vassoura de piaçava por quê? Porque é natural. Então, tudo que a gente quer mexer com energia, quanto mais natural, melhor é. Então, falei 2 ferramentas de limpeza de casa, essa água azul, né, cheirosinha azul, e fica uma delícia, assim, depois. É muito impressionante que a gente percebe que não é uma limpeza apenas física, né? O bem-estar que dá entrar num lugar que teve uma limpeza energética não é sutil, é muito diferente. Então, façam essas 2, e tem mais uma que pode ser até para uma limpeza mais pesada, que a gente pode usar nesse momento de lua negra e também no momento que a gente está vendo mais conflito em casa, momentos que as coisas não estão legais, que a gente está vendo que nossa energia e a energia dos nossos familiares não está legal, é fazer água com limão. Usar a fitoenergética do limão, né? As plantas e as frutas, elas têm também, como nós, um conteúdo energético, além do químico, né? A gente trabalha muito com fitoquímica, mas elas têm a fitoenergética, e a do limão é de limpeza profunda. Então, um balde de água com suco de limão faz esse processo todo de tirar, e aí uma energia até mais pesada do que a água azul. Mas a água do azul também funciona perfeitamente. Então, se vocês estiverem achando que está muito pesada essa energia, façam essa limpeza na casa de vocês da mesma forma, indo de fora até a porta de entrada e descartando essa água depois, e sempre fazendo a mentalização e tendo a presença consciente do porquê que você está ali realizando aquilo. Eu falei que eu ia falar 3, mas eu vou falar mais uma, porque veio na minha cabeça e tem uma aqui do meu lado. Outra coisa que a gente pode usar, não só para casa, para a nossa própria limpeza energética, são esses... eu não vou falar incenso, porque isso não é incenso, mas essas ervas de limpeza. Então, eu tenho aqui palo santo, no Brasil, pau santo, né? E eu tenho aqui sálvia. Sálvia foi muito usado, sempre foi muito usado pelos indígenas americanos. E quando a gente acende esses 2 elementos que são naturais, a gente passa a fumaça na nossa casa, a gente pode fazer esse mesmo movimento de dentro para fora, ao invés de ser com a vassoura, ou com água, né, com um líquido. Se a gente não puder fazer isso, outra alternativa é usar sálvia ou palo santo, porque isso faz uma defumação no ambiente. Se você estiver sentindo que está pesado demais, faça tudo. É um momento de limpeza. Aproveita a lua negra e faça essa limpeza com sálvia, com palo santo, com limão. Coloca ali a aguinha azul depois. Eu tenho dia que eu tô achando que as coisas estão tão estranhas que eu faço tudo, e assim, maravilhoso se você tiver essas ferramentas. E essas aqui são importantes de falar, que elas não servem só para casa, para o ambiente. Da mesma forma, né, que a gente pode fazer essa limpeza. É muito importante a limpeza de tirar de dentro, de falar ou de escrever, porque a gente está falando de conteúdo emocional. Mas se a gente não está sentindo que a nossa energia está boa, lembra que eu falei que é diferente de estar baixa do que energia? Ela pode estar baixa, mas não necessariamente estar negativa, né? Se a gente estiver sentindo a energia negativa, esses são 2 potentes remédios, assim, né, para a gente usar na nossa aura. Então, a gente pode acender, usar essa fumaça para passar nos nossos chakras e ir pedindo conscientemente: eu peço a limpeza do meu campo físico, etérico, emocional e mental. Eu tiro de mim todo esse conteúdo, qualquer forma, pensamento, qualquer larva astral que tenha sido impregnado, porque, né, a gente tem campos que interagem com o mundo, e de repente a gente, com abertura, né, a gente pode ficar exposto. Isso aqui é maravilhoso para limpar. Tá bom? Então, essa aqui foi uma dica a mais. Eu nem ia falar disso agora, mas era, né, tá aqui do meu lado, era para eu falar. E deixa eu só ver, porque eu escrevi mais. Outra coisa que a gente pode fazer, que essa lua negra é maravilhosa, é um momento de fazer isso, são os banhos de limpeza profunda. E o que são esses banhos?
eu falei naquele vídeo que eu já citei aqui no começo desse, que é o vídeo do Santo Remédio, da importância da água e como a gente pode colocar uma energia de vibração intencionada na água. Quando a gente pega essa energia de vibração intencionada na água e pega essa energia também das ervas, que são essa fitoenergética que eu falei, a gente cria formas muito potentes de limpeza. E uma que eu adoro fazer e que é uma ótima forma de ritualizar essa nossa limpeza, né? A água tem tudo a ver com limpeza, é fazer banhos energéticos. Então, a gente pode fazer escalda-pé, banho de banheira ou banho no chuveiro, porque a gente pode levar para o chuveiro jarras de água. Quem não tem banheiro em casa, não quer fazer escalda-pés, mas quer tomar um banho. Então, eu vou passar algumas receitinhas aqui. Essa live vai ficar gravada, então não se preocupem se vocês não tiverem como anotar agora, mas umas receitinhas muito práticas de banhos que são especificamente para limpeza, tá? Então, a gente tem alguns ingredientes, e eu trouxe, e eu sim, gente, é claro que tem um monte, dá para passar uma lista aqui enorme, mas o que eu quero sempre é trazer aquilo que a gente já tem em casa, que é muito prático, que é muito fácil, que não foge da nossa rotina, sabe? Que você pode sair dessa live e pegar no seu armário que você vai ter. Então, eu vou falar alguns ingredientes que são ingredientes agora, que são de limpeza, que são ingredientes que a gente usa para tirar a energia pesada, para tirar conteúdos de dentro de nós que nós não queremos, tá bom? E aí, eu vou falar depois ingredientes que eu vou combinar com esses para colocar energia boa. Toda vez que a gente toma um banho de limpeza, a gente não toma esse banho de limpeza só com esses ingredientes de tirar energia, porque isso pode causar ainda mais cansaço. A gente usa esses ingredientes e a gente coloca também ingredientes energizantes, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma lista, vou passar uma listinha dos que tiram energia ruim, tá bom? Então, a gente pode fazer um banho com sal, que é o mais básico que todo mundo sabe, sal refinado, sal grosso, sal rosa, qualquer sal. O sal tira essa energia pesada, ele descarrega energia. A gente pode usar algumas ervas que são de descarrego de energia. Arruda, que todo mundo sabe que tem essa força de descarrego. Guiné, que também tem essa força de descarrego. A gente pode usar duas coisas que são muito práticas, que todo mundo vai ter em casa: sal, desculpa, sal já falei, casca de alho e casca de cebola. Fala quem não tem sal, casca de alho e casca de cebola em casa. Guiné e arruda, tudo bem. Eu até tenho arruda aqui, Guiné eu não tenho. Não consegui achar arruda aqui. Mas assim, todo mundo tem casca de alho em casa. Então, peguem um desses componentes, escolham os que você quiser para combinar com outros componentes que agora são energizantes e façam um banho de escalda-pés e façam um banho de chuveiro, né, de jarra. Eu vou ensinar como é que é esse banho, ou um banho de banheira. Ingredientes que são energizantes e que podem ser combinados, vocês combinem o que vocês quiserem, tá, gente? Não precisa usar 5 ingredientes, um desses tá bom. E eu vou falar os que são energizantes para serem combinados, mas a combinação vocês que escolhem. Isso não precisa ser uma combinação específica. Vocês podem usar para energizar alecrim, sálvia, camomila, calêndula e manjericão. Eu vou colocar 5 de limpeza e 5 energizantes para a gente ficar num nível que é fácil. São 5 que são muito tranquilos. Quem quiser usar também no energizante, orégano seco, orégano igual a gente coloca na pizza, que é muito fácil a gente ter em casa, pode também colocar, tá bom? Então, alecrim, calêndula, camomila, manjericão, orégano e o que mais que eu falei? Sálvia. Então, a combinação a gente faz um banho com a combinação de um de limpeza com um de energização. E se vocês quiserem, e aí é uma coisa a mais, colocar nesse banho, se você já tiver em casa, aquele cravinho da Índia, pode colocar, porque ele é ótimo para fechar um ciclo energético e entrar em outro ciclo energético. Então, a gente está fazendo toda uma programação consciente
através das energias que eu quero tirar, através daquilo que eu quero mudar e que eu quero colocar, né, na nossa vida. E a gente faz um banho, lembrando que esse banho tem esse aspecto de limpeza, não só físico, como um aspecto de limpeza espiritual. E aí, Tetê, mas como é que faz esse banho? Então, se você quiser fazer o escaldapés, você ferve as ervas na água, tira, né? Na hora que a água levantar a fervura, tampa e deixa amornar até um ponto que você aguente sem nenhum problema, né? Que você não queime sua pele. E deixa ali e faz um escaldapés até a água ficar morninha, esfriando, tá ótimo. Escaldapé tem a mesma potência de banho que tem né, de banho de banheira, que tem a mesma potência de banho de chuveiro. Ah, não, eu quero fazer um banho de chuveiro. O que você pode fazer? Então, coloca aquilo ali na água, ferve, levantou a fervura, tampa e vai deixando esfriar, amornar, para uma temperatura que seja confortável. Coloca isso numa jarra de água. Gente, se você estiver levando para o banheiro, pode coar, não precisa ser com a erva, não, porque acaba fazendo muita bagunça no chuveiro. Então, a gente, às vezes, fica pensando, mas eu tenho que tomar com a erva. Não, o que importa é a fitoquímica e fitoenergética da erva que já está ali na programação da água. E, claro, a nossa intenção. Quando a gente está colocando essas ervas no fogo, quando a gente está prestando atenção nas ervas que a gente escolheu, aquilo ali tudo tem um significado. Mais uma vez, a história de juntar pensamento com sentimento, com intenção e com ação. Eu materializo no mundo. Isso é a forma da materialização. Então, a gente vai para o banho, vai com essa jarrinha, eu coloco numa jarra d'água. E, gente, para quem for tomar banho de chuveiro, como é um banho que é um banho de descarrego, de limpeza, de tirar a energia mais pesada, joguem do pescoço para baixo. Não coloquem no alto da cabeça e no chakra frontal, não. Preservem esses dois chakras e joguem do pescoço para baixo, sempre prestando atenção de jogar nas 4 direções, né? Norte, sul, leste, oeste, porque aí você está fechando o seu campo de proteção e limpando todos os aspectos do seu ser. E aí, como é que você faz? Outra dúvida que sempre me perguntam. Para tomar um banho e de chuveiro, como é que você faz? Você toma seu banho normal, água, sabão, toma, né, lava seu cabelo, shampoo. No final, na hora que você estiver saindo do banho, aí sim você vai fazer essa intenção de limpeza. Colocar, né, na frente, nas costas e pedir a proteção e pedir que saia toda a energia negativa, tá bom? Desculpa. E aí é isso. Então, o banho de banheira é só não afundar a cabeça, né? Como a gente falou, simples. E o escaldapé normal. E aí, gente, eu vou dar mais uma recomendação, que é o seguinte. A gente está fazendo, lá no banho a gente já equilibrou. Quando a gente acabar esses exercícios, eu queimei as minhas cartas, eu queimei aquilo que eu escrevi que eu queria tirar de mim, eu programei um banho, eu tomei um banho. Você já fez um banho que ele está tirando, que ele está energizando? Mas eu costumo fazer, e eu sinto falta de fazer isso toda vez que eu passo por um momento que eu mexi muito na minha densidade emocional, de depois programar energeticamente um restabelecimento, uma energização. E eu gosto de fazer um chá que traga bastante energia e que eu me desconecto completamente. Então, eu já tomei esse banho, desconectei. Depois desse banho, quem puder fazer esse chá, é maravilhoso. Eu faço esse chá direto na minha casa. Eu não preciso nem de desculpa para fazer esse chá, mas ele é uma receita mágica, assim, para colocar a gente para cima e para dar um novo ar, um novo ânimo energético. Então, é um chá que eu coloco com um pau de canela, 3, pode ser para 1 litro de água, tá? 1 litro e meio de água, vocês escolham quão concentrado vocês querem. Um pauzinho de canela, 3 cravinhos, canela para trazer prosperidade. Peraí, gente, eu vou ter que beber aqui, porque minha garganta secou. Desculpa. Canela para trazer prosperidade.
3 cravinhos para a gente encerrar ciclos e começar outro. Maçã, para trazer uma energia de prosperidade também, uma energia de amor, de doçura. Frutas vermelhas, e eu tenho acesso muito fácil, eu moro nos Estados Unidos, a frutas vermelhas, então eu coloco morango, eu coloco mirtilo, né, blueberry aqui, mas se vocês não tiverem tanto, pode colocar maçã, pode colocar um morango, eu coloco algumas mais, mas as frutas vermelhas, elas têm essa coisa de enraizar, de deixar a gente na nossa energia, né, cheio de energia vital, né, Eu estou vendo uma pergunta, posso fazer só uma vez por semana? Pode fazer o quê? O banho? Gente, o banho é importante o seguinte, esses banhos de descarrego, eles não são para fazer todo dia, nem toda semana. Eles são para fazer só, eu recomendaria fazer no máximo uma vez por semana, se você não estiver se sentindo bem, e dá preferência a essa lua que nós estamos, que é a lua que eu estou falando, que é a lua minguante, de preferência nessa fase dos 3 últimos dias de lua minguante, que é a fase negra, tá? Obrigada pela pergunta, eu não tinha falado isso. Mas voltando lá no chá. Então, assim, é um chá que ele traz essa energia. Se a gente fez todo esse processo de descarregar, é importante a gente cuidar de recarregar. Então, esse chá, ele para mim é mágico. Frutas vermelhas, cravo, canela. Se você quiser colocar camomila, se você quiser colocar... Camomila traz esse estado de paz, de equilíbrio. Se você quiser colocar, eu coloco muito lavanda. Lavanda traz essa conexão com a intuição, então para mim é super importante. Você pode colocar também energias de chás de flores, tá bom? Então fica essa dica do chá energizante. E deixa eu ver. Eu só não falei uma coisa que eu vou falar, que é mais uma recomendação para a lua negra e principalmente para o período de lua minguante, tá bom? Juro que aqui vai ser a última. Eu já extrapolei muito tempo da live de hoje. Agradeço todo mundo que ficou aqui até agora. Gente, corte de cabelo. Vamos falar de cabelo. A gente aprendeu que corte de cabelo é na lua nova, né? Que a gente tem que cortar cabelo na lua nova, lua crescente, porque na nova o cabelo se renova, na lua crescente o cabelo cresce. Se cortar na lua cheia, o cabelo enche. E assim, de acordo com várias egrégoras, e eu tenho feito isso, eu já experimentei cortar na lua nova e na lua minguante, o melhor momento não é na lua nova. O melhor momento para cortar cabelo na parte energética é na lua minguante. E isso é uma super dica, porque a gente acha que mingua, que a lua minguante vai minguar o cabelo, não mingua. O que acontece na lua minguante é que a energia, ela está para dentro, ela está condensada, ela não está na sua fase de expansão como é nas outras luas. Então, quando a gente corta na lua minguante, a gente está preservando todo o conteúdo energético do nosso cabelo, que vai sair e vai começar a passar novamente para as pontas e para o fio a partir da lua nova. Então, se a gente cortou na minguante, é como se a gente estivesse cortando galho seco, sabe? Porque é esse momento que a energia está mais introspectiva, é o máximo da introspecção energética. E aí, quando a gente acaba cortando na lua nova, já tem um pouco de energia começando a se espalhar pelo nosso fio. E aí, o que acontece? Você tirou um pouco do quê? Da energia também, junto com o seu cabelo. Então, para mim, mudou muito. Meu cabelo não crescia, eu cortava em lua nova, eu cortei muito tempo em lua nova e eu não sentia um efeito de crescimento. Eu comecei a cortar, vai fazer uns 7 meses. Toda lua negra e toda lua, ou lua minguante, começou a semana de lua minguante, eu corto assim, uma pontinha de nada, um dedinho do meu fio. Eu mesmo corto, mas você pode ir no cabeleireiro. Assim, por favor, eu tô falando o seguinte, pra gente ritualizar é cortar com intenção. Se você quiser ir no cabeleireiro, né, fazer no salão, melhor ainda, mas é para ritualizar mesmo, é ter a intenção de ter uma energia nova no nosso cabelo, e nosso cabelo é como se fosse um receptor de energia espiritual. Então, assim, a gente acha que é só uma coisa que é para beleza do físico. Não, ele tem uma função energética também. Então, quando a gente pensa
de se conscientizar no momento que a gente corta, como a gente vai crescer, da forma que nós vamos cortar o nosso cabelo, a gente também está ali cuidando do nosso espiritual. Então, a dica é cortem o cabelo. Eu corto as pontinhas de nada e coloco na natureza. E coloco num vaso de flor bonita, e coloco num jardim bonito, porque eu estou conscientemente fazendo a minha integração com a natureza. Mais uma vez, né? Reconhecendo que eu vim da natureza, que meu corpo é da natureza. E entregando isso para a natureza novamente. É como se fosse um ritual de agradecimento pelo meu corpo, porque esse corpo físico veio da natureza, tá bom? Façam o corte da lua minguante e me contem o que vocês acham.